E o FDIC é um excelente instrumento para o investidor, como diversificação, porque permite retorno, baixa volatilidade, mas também um instrumento que tem que estar muito bem estruturado. Então, queria que você explorasse um pouquinho algumas estratégias em que vocês desenvolvem dentro dessa plataforma, utilizando a casca de um FDIC, mas que no final, como você disse, é um crédito direto, é um crédito diferente. É como sempre na gestão, né, você está sempre buscando mexer o seu portfólio naquilo que você possa agregar um retorno melhor, com mais segurança, com menos risco. Olá, seja bem-vindo ao Conexões, o podcast que conecta o mercado de capitais à economia real. Eu sou Arthur Carneiro e vou ter a oportunidade aqui de conversar com vários investidores, empreendedores, gestores e empresários que fazem a economia girar e o Brasil crescer. Eu acredito que ao longo dessas conversas vocês vão poder compreender como as conexões aceleram os investimentos. Hoje vamos falar com o Luiz Miranda, que começou no mercado financeiro há mais de 30 anos, foi head de Sales and Trading no Pactual durante algumas décadas, e mais tarde veio para o mercado de capitais, fundando a M8, onde é gestor, CIO da casa, uma das principais casas de crédito do Brasil, aí com um crescimento vertiginoso. Vamos descobrir um pouquinho mais como é que eles atingiram esse crescimento tão forte e rápido, aí principalmente no mundo dos FDICs, tema que tem chamado muita atenção dos investidores em geral. Luiz, muito obrigado por ter vindo aqui hoje, poder compartilhar um pouquinho da sua experiência. Muito obrigado aí de estar aqui com a Sexta, né, com uns amigos de longa data e falar de um tema que a gente gosta muito, né? Crédito, né? Então acho que é bem bacana aí. Muito obrigado. Bacana. Luiz, você saiu de uma mesa proprietária de banco e foi trabalhar com pessoas físicas diretamente. É um passivo bem diferente, tem ali vontades que ainda muitas vezes não são nem tão claras, né? Muito aprendizado acontecendo ao mesmo tempo que os investimentos acontecem. Como é que é o seu dia a dia e o contato com as pessoas físicas dentro da M8 e como é que é essa parte educacional de o que vocês fazem, o que é o mercado, qual o tipo de produto estruturado que vocês apresentam e a reação desses investidores? Tá. Ali eu sempre tive a passagem pelo Wealth, né? Eu venho um pouco do Wealth, seja do Delta Bank, né? Antes de ir para o Pactual, né? E no Pactual também, meu início todo no Pactual foi trabalhando com Wealth, né? Meu principal cliente nas carteiras de Wealth, né? Você tem algum contato cliente, mas não necessariamente, né? Você tem sempre os interlocutores. Mas você falou o ponto que acho que é muito importante, né? Quer dizer, como é que você apresenta um produto novo? Como é que você introduz isso, né? E tem o educacional, porque o cara nem sempre aquilo que você está falando é aquela mesma palavra. Isso eu vejo muito dos clientes nossos que a gente tem quando fomos fazer letras perpétuas, mas que ele nem sabia fazer ideia do que é isso, né? Mas o importante é você, dentro do educacional, você tentar mostrar do perfil dele, né, o que aquilo agrega, né? Quer dizer, como sempre na gestão, né, você está sempre buscando mexer o seu portfólio naquilo que você possa agregar um retorno melhor, com mais segurança, com menos risco. E a gente faz a mesma coisa com o cliente, né? Dentro daquele perfil, você não vai mostrar um private equity para o cara que mal fez uma boleta de bolsa, né? Então você tem que entender essa conjuntura dele e alinhar, né, o objetivo dele com o que você tem. Então, às vezes, você tem produtos que são muito bons, muito rentáveis, mas não tem aquele perfil, porque aquela pessoa não está buscando. Então, esse eu acho que é um balanço que acontece diariamente, né, da alocação. A gente, graças a Deus, como a gente sempre foi muito do lado da gestão, o meu lado veio muito da gestão, esse contato do cliente final, eu tenho menos interlocução com o final e muito mais com as estratégias das gestões que a gente... E sempre que tem uma coisa nova, mesmo eu tendo poder discricionário, a gente vai fazer o educacional para o cliente. A gente vai mostrar que aquilo ali pode haver uma diversificação. E determinados clientes de wealth, à medida que eles vão crescendo no seu wealth, eles têm que diversificar, né? Buscar coisas novas que, inclusive, são potenciais de retornos maiores, às vezes, no médio prazo, né? Então, é isso que a gente busca complementar na carteira. Então, lá na própria M8, desde o final de 2021, a gente começou a fazer um pouco desse movimento de olhar produtos novos, seja private capital lá fora, seja o venture capital, né? Porque são famílias que têm um bolso de recursos que têm
pode aguentar 3, 5 anos para ter aquele multiplicador de 4, 5 vezes de MOI que a pessoa está buscando. Então é sempre um balanço, mas eu acho que o mais importante é você entender o perfil do cliente, né? Porque você tem que buscar as coisas que sejam aquilo. E o nosso foco sempre foi, que é um mantra que sempre que eu ouvi do Pactual, e a gente usa isso hoje, que é preservar e crescer. Como é que você foi construindo o seu portfólio dentro desse mantra? Tem produtos novos, tem produtos estruturados. Sei que hoje parte importante do seu recurso é alocado em FDICs, que virou uma febre. Recentemente a gente viu um crescimento muito importante do mercado. Nos últimos 3 anos a gente praticamente dobrou o volume de PL alocado em FDIC, hoje está com mais de 800 bilhões de reais investidos nesse tipo de produto. Me fala um pouquinho mais da sua estratégia. Não, assim, a gente tenta encaixar, como todo mundo faz o seu conservador, moderado, a gente não tem as caixinhas, né? Mas eu identifico o pool de clientes do Wealth meu que estão dentro dessa estratégia. Aí as alocações vão, mas o FDIC, na verdade, eu não conhecia FDIC, né? Eu acho que antes do Programa 8, também o Belvedere, tudo, eu passei a conhecer o FDIC e eu me surpreendi com a classe, com o potencial, com o ganho que a classe permite a essa diversificação de portfólio. Então a gente já vem há 8 anos investindo em FDIC, a gente monta FDIC exatamente para dar acesso ao wealth, acessar uma classe de produto, né, na renda fixa, que era muito desconhecida e na época muito maltratada, porque tinha acabado de acontecer a questão do silverado, né, e a gente, mesmo assim, a gente passou a montar. Por quê? Porque quando o produto é bem feito, ele tem o maior elemento de um asset allocation. Menos volatilidade e mais retorno. Então, a partir daí, a gente foi conhecer. E dado um pouco da minha experiência, né, o próprio Pactual, quando a gente viu lá as crises de CLO, CBOs, ou quando eu vim o cara me vender o CLO, você tem essa tranche AAA, Double B, tudo. Aquilo ali, né, remete muito ao que a gente vê aqui do FDIC. E o FDIC é um excelente instrumento para o investidor, como diversificação, né? Porque permite retorno, baixa volatilidade, mas também um instrumento que tem que estar muito bem estruturado. Por quê? Porque crédito, é bola búlica, né? E você tem que ter os seus níveis de proteção, principalmente quando você sai dessa linha do crédito mais nobre e vai para um crédito que não tem mercado secundário, você não sabe, não tem uma tela que você vê e negocia isso, né? E meu histórico vem do contrário, né? Eu vim para cá, mas venho do crédito líquido, tradeável, de fazer tudo isso, né? Então, nasce a partir desse movimento, a partir de entender essa classe de ativo e aí começar a estruturar o processo do que hoje a gente da gestão de FDICs, né? E aí alinhar também com a gestora. Então, no caso da M8, a gente tem a peculiaridade de que eu sou gestor de FDIC, mas não origino crédito, né? Alinhando sempre com o consultor de crédito para que a gente possa ter o melhor produto para ele também, porque esse produto está no mercado, né? Então, a busca desse alinhamento. E talvez a palavra mais chave que eu entendo do FDIC, né, aprendizado, isso tudo, é esse alinhamento. Por quê? É o interesse do investidor em ter o retorno com o interesse do originador, né, em se alavancar num retorno maior. Então essa coisa tem que estar muito bem casada e a estrutura do FDIC é o ponto inicial disso tudo. FDIC é um instrumento maravilhoso e durante muito tempo o Silverado e outros casos acabaram maculando um pouco o instrumento, né? E é importante o investidor muitas vezes começar a entender o próximo passo. Então, existe um instrumento que é bem aberto, mas tem várias estratégias de investimento que são possíveis a partir dele. Então, queria que você explorasse um pouquinho algumas estratégias em que vocês desenvolvem dentro dessa plataforma, utilizando a casca de um FDIC, mas que no final, como você disse, é um crédito direto, é um crédito diferente, pode ser um crédito muitas vezes mais pulverizado ou não, muitas vezes segmentado por um certo setor ou classe. Queria que você explorasse um pouquinho mais de como é que vocês estão alocando o capital dentro desse instrumento. A gente nasce dentro de um nicho, né, que é o multicedente multisacado, que foi o da crise do Silverado, né? Mas a crise era exatamente o não controle, né, das 300 mil milhões de duplicatas que estão circulando nisso, né? E a duplicata virou triplicata, quadruplicata, quintuplicata. Então,
Hoje, cada vez mais os sistemas, duplicata eletrônica, tudo tem levado a uma situação muito melhor de evitar coisas disso. O resto é fraude? Não, isso aí não tem, né? Quando a pessoa tem a intenção, né? E o FDIC pode ser um instrumento assim poderoso até, né? De você tirar um pedaço daquilo ali do teu balanço e botar ali e aí, né, os interesses podem se desalinhar. Mas, sim, a gente começa muito com muito excedente, muito sacado. O nosso crescimento, a gente continua ainda focado, mas a gente vê a especialização dos consultores. Então, no meu caso, eu não busco me especializar para fazer um Special Situation, um NPL, não. Né? Eu busco, né, aquele cara que é o especialista naquilo. Né? E nasceu muito das estratégias que hoje a gente fala que é Special City, mas Special City para mim engloba várias coisas diferentes, totalmente diferentes uma das outras, né? Mas quando a gente viu esse pessoal, foi evolução. Então eu pego o nosso maior cliente, que ele que fazia sempre muito excedente, muito sacado, começou a trabalhar na garantia real. Então o dinheiro que era o dinheiro de capital de giro, ele agora está disposto a correr o risco de dar o dinheiro para fazer uma renegociação de uma dívida, para fazer com garantia real. Então ele pega o imóvel, o cara vai fazer um investimento, ele não tem como se marcar, ele toma a garantia do imóvel real. Né? E essa turma que nasceu lá da factoring, virou securitizador, são o pessoal que está muito tempo no mercado. Então a gente busca sempre um pouco dessa especialização. Né? Mas mesmo nesses novos elementos, sempre, principalmente se for nos mais de raiz, Copernel, você tem que ter, cara, você tem uma estrutura muito grande. E a gente sempre optou na M8 não desenvolver na casa própria, buscar sempre o especialista. E esse relacionamento acaba me dando, né, esses nichos de especialista. Então, certamente a gente tem coisa, o cara que faz muito serviço sacado, que está focado no NPL, que está focado num distress, que está focado. E às vezes o cara faz um pouco de cada coisa. Mas são operações. Mas, de novo, mesmo esse tipo de operações, o processo de aprovação para entrar no fundo é uma coisa que tem que ser alinhada com o cliente. Né? Tá? E a gente tem olhado muito e ainda estamos tateando em algumas coisas. Porque mensurar esse crédito, a volta desse crédito, né? Porque a gente sempre brinca, dar dinheiro é fácil. Né? Eu acho que os caras que a gente trabalha bem é o cara pessoal que sabe cobrar e trazer o dinheiro de volta para dentro. Né? Então, a gente busca essa especialização. Mas mesmo algumas pessoas, mesmo o cara que faz os legal claims, é uma coisa que a gente tem olhado com cuidado, bacana, tem a turma especializada, mas olhando o perfil do meu cliente, ou o perfil do cliente que está na plataforma, isso aqui é uma coisa muito mais para uma pessoa física rica, que vai pegar, alocar um dinheiro naquilo para dar e acreditar naquele gestor, naquela estrutura, né? Seja o originador, seja o consultor, que estão todos envolvidos em gerar esses recebíveis para a carteira. Por quê? Porque você não tem garantia dos prazos. Tudo pode se mudar. E aquela brincadeira que a gente conversou, né? Quanto mais tem uma caneta envolvendo, mais difícil fica. Então, dado que eu trabalho muito com a plataforma, muito com o público geral, mesmo nesses fundos eu tenho, assim, quando tem uma parte muito pequena que é o resíduo daquele cara que já opera comigo em muitas outras coisas, né? Opera comigo, que faz a questão do excedente. Então a gente tem muito o contencioso de olhar isso, né? E medir se isso vai. Eu, por exemplo, na física, eu botaria, mas às vezes dentro do jogo não vou fazer, porque eu não consigo ter essa certeza, né? Então, e cada vez mais você tem. Acho que se você olhar os produtos que vêm surgindo, né, no mercado, recentemente a gente aprovou o cliente que ia fazer num produto que você tem tudo que é high yield, extremamente high yield, tem a caixinha para fazer. Né? Mas é um produto fechado, tantos anos, o cara sabe vai ficar 5 anos, então ele está apostando naquela equipe, naquela coisa toda. Né? Então é assim que a gente vê. Eu acho que a gente vai continuar evoluindo, né? A gente evita, são coisas que a gente não consegue entender. Vamos dizer, vocês são especialistas, eu não tenho nada, porque eu não consigo mensurar. E aí eu volto vocês, quando eu investir junto, tenho vontade de fazer coisa nova. Por quê? Porque eu não consigo, né, ter a certeza ou a confiança, onde eu não consigo. Vou analisar aquilo, cara, mas é esse mesmo valor dessa. Então, a gente foge muito disso. Então, eu busco nos especialistas. E a gente evita
uns setores. Os setores ficaram mal falados no passado, quando foi o varejo, que teve a crise das lojas americanas, né? A gente esteve sempre fora desses setores, mas muito por quê? Porque a gente já via as dificuldades das empresas, né? As grandes, né? Então imagina as pequenas, né? E dois, eu diria que a gente, como eu venho do Elf, é a segurança. Então eu busco essa segurança nesses outros pontos. Mas nessas outras classes, estão tateando ainda, né? E como eu falei, setores que eu não tenho capacidade de ter uma visão nítida, a gente evita. E evita, como eu falei, setores onde a caneta pode ter um peso maior. Então a gente vem avaliando muitas coisas, temos coisas de precatório, né? Quase fizemos FDICs no passado no precatório, mas toda vez a caneta atrapalha. Atrapalha. Não, achei bem interessante vários pontos que você colocou aqui. Um deles é a necessidade do time envolvido no produto de ter uma experiência vasta naquele determinado ponto. Eu falo que a gente é parecido com médico. Então, quando alguém entende muito sobre o que a gente faz, fala, eles são médicos. Quando entende mais um pouquinho, não, é o médico ortopedista. Quando vai entendendo de verdade, é médico ortopedista focado em joelho. Então, a gente tem muita especialização e essa troca... O nosso mercado permite, né? Porque tem uma gama enorme, né? São muitos produtos. Quando a gente fala FDIC, é uma leva enorme de tipos de produtos, de riscos diferentes, de pulverização, ou um ponto que eu achei fantástico que você tocou é vinculado ao suitability, né? O produto ele tem uma especificidade que encaixa em determinados investidores e também, às vezes, eu preciso mexer na própria liquidez do produto. Tem fundo que eu posso fazer aberto e cabe muito bem em plataforma. Tem fundo que precisa ser fechado, porque eu tenho um horizonte de investimento que é mais longo prazo. Então, isso tudo é uma dinâmica que depende muito dessa concepção dos produtos. Exatamente. E isso vocês fazem de forma proprietária. Total, total. Aí tem um pouco do meu background, né? Lá no BTG, mesmo no El, quando foi o fundo para o Japão, o fundo Close End Fund no Canadá, que a gente fez, né? Voltado a crédito high yield, tudo. Isso é muito importante, porque eu acho que as pessoas esquecem que a responsabilidade número um, nós gestores, é o fiduciário, né? Quer dizer, preservar o cliente. E eu vi muitas estruturas sendo montadas com um intuito que não é esse, né? No nosso caso, não. Né? Até a nossa gama de produtos vai em linha e eu fico falando, eu não quero sair fazendo qualquer produto. Lá, por exemplo, apesar de ser muito voltado ao crédito, eu não faço nada de incentivado. E por que você não faz incentivado? Eu, como gestor, não gosto de comprar coisas que eu acho que estão erradas no preço. Então, né, eu não vou comprar porque eu tenho um fundo incentivado, vou comprar em TNB menos 50. Eu não consigo fazer isso. Entendeu? Então, eu não conseguiria gerar esse fundo porque eu ia virar caixa 100%, porque eu não quero ter uma coisa que vai me render menos que a NTB. Então, e outra coisa, é um fundo que demanda uma estrutura por trás de análise muito grande. Muito grande. Então, hoje, a gente montou essa estrutura no FDIC, estamos montando, já temos no high grade, nós estamos ficando aqui, mas não quero ir no incentivado. Por enquanto, não. Porque eu vejo que é muito a coqueluche da indústria, né? Porque a taxação cria esses polos de atração e aí flui todo o dinheiro e gera distorções horrorosas no mercado, horrorosas no mercado, entendeu? Então, para mim, o gestor que está comprando o papel da B-50, para mim é a mesma coisa, ou ele tem que fazer isso, né? Porque ele não tem para onde ir, ele tem que comprar aquilo, é a mesma coisa que na Europa, quando a taxa virou negativa, o cara que geria renda fixa era obrigado a comprar. Nossa, que você perde dinheiro. Então, eu não consigo fazer isso. Então, como gestor, eu não quero, não gosto desse produto. Então, isso que você falou do produto tem muito a ver. Né? Então, a gente busca exatamente nesse elemento. E outro ponto, cara, sempre a questão da liquidez. A gente vem de uma escola que gerar alfa era algo muito importante. Na hora que você olha NTB menos, dói ali o coração, você pensa, eu estou destruindo o valor como gestor. Uma coisa que você também comentou na nossa conversa, eu vi que vocês fizeram de uma maneira bem inovadora para o mercado, e talvez tenha sido aí um pouco do sucesso do seu e o que permitiu vocês crescerem tanto, foi a questão do controle. Eu acho que quando você fala em FDIC, você fala em pulverização, você fala num volume muito grande de informação, de recebíveis. Controlar isso é algo muito importante e que o mercado não tem ferramentas tão padronizadas hoje. Realmente não tem padronizado. Mas acho que o ponto que a gente consegue exatamente
como eu diria, não é o arcabouço, né? Esse ambiente na qual a gente se cercou do que a gente vive quando a gente fala de FDIC, né? Imagina, né? Deve dar crédito para 6 mil cedentes, 130 mil sacados. Tem capacidade, ninguém tem capacidade de analisar isso. Mas eu crio um universo porque das 17 consultorias, todas elas têm que fazer um trabalho de aprovação do crédito que ele quer operar. Então, imagina, se eu tenho 17, cada 17 já tem 6 a 10 analistas, meu universo é de 130. Então, eu consigo ter essa abrangência que seria impossível, basicamente, você fazer isso aí. E isso acho que é muito bom ali, né, que a gente entendeu e como sendo o nosso, um dos pontos do nosso trabalhar com isso, é exatamente isso, porque eu consigo abranger diversas regiões do Brasil, onde o crédito está operando de formas diferentes, e saber, às vezes, o problema que está acontecendo no lugar que, fatalmente, daqui a pouco está acontecendo ali, pode acontecer ali. Então, esse ecossistema que a gente criou, isso aqui é muito bom. Isso acho que reforça muito um pouco dessa garantia. E a outra é de que eu sempre falei para o Michel, sempre falei para o meu gestor, como eu sou o gestor, quem decide o que entra no fundo sou eu. Né? Eu digo assim, eu M8, né? Não é Luiz Miranda, porque na verdade é mais o Michel do que eu. Mas é gente que decide. Então a gente funciona como um gatekeeper do crédito que está sendo colocado no fundo. Então a gente tem muito essa visão, né? Não é só do gestor, eu sou o gatekeeper do que está entrando dentro do fundo. E aí esse é o nosso foco que você falou, né? Então monto um ecossistema onde eu consigo ter essa abrangência com gente muito boas, olhando o mesmo tipo de crédito, né? Mas mesmo assim, olha, tem bola que passa, tem coisa que a gente tem que ver, tem que ir lá discutir. O nosso trabalho do head de crédito lá, o Éder, não é só fazer isso, não. Ele está direto lá nas consultoras, ou indo na consultora, ou indo na empresa, sabe, dialogando quando começa a surgir algum tipo de problema. Então, essa proatividade que a gente, para a gestão, que a gente é muito importante. Por quê? Porque na noção de que eu sou o keeper, o gatekeeper. Então, qualquer coisa que vai entrar no fundo, a gente tem que estar, pelo menos, ter visto, ter olhado e ter apreciado. É claro que as coisas pequenininhas, né, isso funciona e tem os limites lá, então a partir de 500 mil, de qualquer boleta de crédito, tem que ter aprovação dos diretores, tudo isso, né? Isso é muito importante, porque também você não vai ficar brigando para a boleta de 10, 20 mil da operação que está saindo do crédito, que é aquela que você sabe que é o multicedente mussacado, é da revolvência, 45 dias, 90 dias, né? Mas quanto mais você foge dessa linha, né, você começa a encontrar muitos outros obstáculos onde a análise tende a ser muito mais aprofundada. Mas eu acho que o que ajuda a gente muito, que a gente busca montar, é exatamente esse acabou. E aí eu consigo também gerar valor para o meu findiqueiro, porque eu consigo antecipar ele algum problema que possa estar acontecendo num setor que ele opera. Às vezes não é na empresa que ele opera, mas no setor que ele opera. Essa parte do controle é muito importante justamente por isso, né? Crédito dá problema, faz parte. Os grandes... Nunca levou uma bola ruim no crédito, tá mentindo. Se os grandes bancos têm provisões nos seus balanços, eles fazem isso desde sempre, então aqui faz parte do mercado, faz parte da indústria. O importante é ter o controle para poder identificar e tratar isso. Duas coisas, controle e capital. Porque crédito, né, só tem uma coisa que resolve o problema de crédito: capital. Então, além do controle, você saber também qual o capital que está por trás daquela estrutura. Né? E aí, lá na M8, é por isso que eu digo, o ecossistema funciona, porque esses consultores, que são os geradores do crédito para os fundos, eu sei o quanto eu tenho o patrimonial dele. Então, isso me ajuda também a saber o ticket, né, das coisas que estão acontecendo lá. Não é... Indiretamente tem relacionado. Por quê? Porque se o cara tomando um crédito e no FDIC você tem que tentar enxergar isso, né, as métricas que vão saindo do seu padrão, para você poder antecipar isso e dizer, ó, não. E a vantagem da gestão é que já aconteceu isso lá, já fechou vários FDICs, e chega assim, ó, estopa. Estopa porque você está dando dinheiro errado. E aí a gente faz esse trabalho. Então, essa atividade que é o controle que me permite. Né, exatamente. E, cara, FDIC tem uma razão matemática. Quando começa a desalinhar, é porque tem alguma coisa acontecendo. E a estrutura do FDIC é muito importante. Você falou desses parceiros todos e do alinhamento de interesse e do capital. Queria que você explicasse um pouco para o leigo como é que é isso, porque você cria todo um desenho de alinhamento, né? Você tem um sênior que busca justamente esse capital que tem menos informação e
por isso quer correr menos risco e aceita menos retorno por aquilo. Você busca um especialista setorial, que é um cara que está ali na ponta, desenvolvendo o mercado com profundo conhecimento, que entra numa subordinada. Você busca muitas vezes uma mezanino, que entra por um investidor mais profissional, que tem um horizonte de longo prazo, que entende volatilidade e que quer para isso um pouco mais... Tem estômago, um pouco mais de risco. Explica um pouco desse desenho e desse arcabouço de elementos de interesses. Acho que o aprendizado, seja lá de fora, quando eu vi o CLO, né, e os FDICs aqui, eu sempre tento passar a figura. O que é o FDIC? Cara, o FDIC é como se fosse um balanço, igualzinho um balanço de uma empresa. De um lado eu tenho, só que no lado de ver, eu tenho todos os ativos que são os recebíveis que a gente comprou e botou lá no negócio, né, e do lado eu tenho uma estrutura de funding, né? Quem é que está me dando o funding? O sênior é sempre o high grade, é o dinheiro high grade, dinheiro na taxa menor, mas o mezanino é o cara que está disposto a tomar o seu high yield. E o subordinado de juros é o capital. Tá? Então, aquele alinhamento que eu falei, se o capital não é de quem origina, qual a probabilidade de dar errado? É muito maior do que se o capital que está ali dentro é de quem está originando. Então, esse é um princípio que a gente sempre mantém, né, que é o alinhamento. O cara origina o crédito, mas ele está ali subordinando tudo. Então, essa estrutura é muito boa, porque você permite diversas alocações de investidores com diferentes apetites de risco para um negócio que a gente sabe que no Brasil, país da renda fixa, é muito bom. Né? Você desconta 2% ao mês, 2,5% ao mês, entre 1,5% e 3%, olha, é um senhor desconto. Cabe muita gordura, né, para aguentar essa estrutura, porque também o FDIC não é uma estrutura barata, né? Ela tem custos aí, mas isso é muito importante. E esse, como eu falei, o sub, cara, você tem que pensar, o sub, o cara é o dono do capital que está ali, o capital que tem que estar protegendo os outros. A mezanino, é o segundo capital que tem uma renda fixa, mas que está protegendo o sênior. Então, as cotas sênior, você vê, se eu olhar a história do FDIC, você teve muito pouca coisa que afetou a cota sênior, né? Assim, principalmente dos grandes, que você não tem a história disso, mas mezanino você já tem mais. Por quê? Porque ele existe ali para isso. Então, lá na M8, por exemplo, né, os meus clientes do Wealth não carregam mezanino. Por quê? Porque a gente entende que na gestão do Wealth, o meu cliente não está ali para subordinar ninguém. Para preservar capital. Ele está ali para ser subordinado. Né? Então, mesmo que eu tenha nos fundos e o cliente na carteira dele, que também carrega o Bovip, eles não têm a mezanino, por causa desse princípio de que o meu cliente está ali para ser protegido e não dar proteção. Agora, o capital de risco, né, seja de um family office ou de um fundo, a mezanino pode fazer muito sentido, porque ele tem essa propensão à questão do risco e entende também da coisa, né? Então, é uma estrutura muito flexível de dar acesso a vários tipos de investidores, né, numa coisa que geralmente a gente sabe que tem uma boa rentabilidade, com baixa volatilidade. Né? Você falou um ponto muito interessante que destoa de boa parte do mercado de capitais. O mundo de FDIC, e não é de hoje, já é há muito tempo, ele pensa muito em pré. Então, quando você fala descontar 2,5% ao mês, eu estou saindo daquele mundo do CDI que todo mundo fala. E o mundo FDIC é bastante importante para grande parte dos empresários. Os empresários menores, eles não acessam tanto o mercado de capitais e acessam muito o desconto de recebíveis. Então, eu queria que você, dentro da sua perspectiva, experiência e no mundo em que você convive mais com empresários, falasse um pouco mais da velha discussão do CDI. Porque, para o cara que está pagando NTNB menos, a NTNB está IPCA mais 5 ou está mais 7, ele está sendo impactado ali na veia e ele acha aquilo muito importante. O CDI está 15% no seu dia a dia, muda muito para o empresário médio que você convive de forma maior ou para o grande contraparte, muda muito? Acho que para o empresário muda absurdamente, né? Entendeu? E a gente sabe que no Brasil, quando você segmento imobiliário, por que às vezes o cara constrói com 70% de capital próprio? Porque o risco do dinheiro caro é esse, né? Mas, assim, em termos do FDIC, o cara pensa em pré, e ele dá o dinheiro em pré, eu acho que foi a forma como se descontou sempre no factory, né? O desconto, aquilo ali está sempre embutido numa taxa pré. O lado do passivo, que é o CDI+, é o que o mercado demanda. Se o mercado demandasse pré, você faria pré.
Por que você não tem muito FDIC de IPCA? Porque não tem. E olha que você tem, né, muita coisa sendo feita de IPCA. Não tem. Por quê? Porque Passivo essa ficou nível parte, assim. você começa a distanciar muito o seu ativo do seu passivo. Seja de indicadores, né, e seja até de rentabilidade. Então, se você pré para o CDI+, aquela coisa se equilibra, tem como fazer hedge, né, com custo bem maior. Já no IPCA já é uma coisa mais difícil. Então, olhar a carteira, for fazer uma carteira diferenciada, vou tentar fazer esse match, acho que isso é muito importante. Infelizmente, né, o Brasil tem a cultura ainda do CDI, né, a gente só saiu do percentual para o CDI+, mas a cultura do CDI continua, né, e isso, acho que enquanto a gente não tiver estabilidade, a gente já viveu um momento de taxa baixa, mas nem isso mudou a cultura como um todo, né? Não vai ter muito como fugir. E o empresário, né, às vezes, né, para ele, e ele depende disso, então ele não tem aquela sensibilidade do desconto, né? Então, realmente conta. A gente tem FDICs que, pô, a gente sabe que o retorno que o FDIC está dando é que as taxas estão sendo descontadas muito grandes. Por quê? Porque às vezes são contas pequenas. Quando você está muito pulverizado, o que é R$10 em R$100? É coisa pra caramba. Mas para ele, nominalmente, é pequeno. Para o cara que precisa antecipar e precisa daqueles R$10, não muda muito. Então, a conta não é feita. A mesma coisa que as pessoas não fazem, do público em geral, não faz a conta ali. Não, nós temos que fazer, entendeu? Mas minha preocupação muito é quando existe o descasamento muito de índice, né? Porque o hedge não é perfeito. Né? Você pode ter futuro, ter DAP, tudo, mas não é perfeito, né? E aí isso me preocupa muito quando você tem cash flow, principalmente quando você estende. Então, coisas imobiliárias, né? Que tem o cara dá pré, o cara dá CDI+, o cara dá, e tá tudo num bojo de um portfólio. Aí isso é complicado, né? Porque esses ciclos de taxas de juros afetam muito isso aí, né? São ciclos muito fortes, né? Você está juros a 2, o juro a 15, E no Brasil, a cada 5 anos você vai viver esses altos e baixos aí, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Com certeza. Mas um ponto que você tocou, que eu acho super relevante, e dentro do pré, é o tamanho da gordura que existe. Eu acho que o mundo do FDIC, do desconto do recebível, mesmo na época do CDI a 2, eu via essas taxas de 2,5 sendo praticadas de uma forma muito convencional. Natural. Então, ele tem uma gordura bastante importante em relação ao mercado de capitais convencional e que, de certa forma, mantém o nível de custo de capital do empresário, mesmo com o método de Selic. É claro que o mercado de capitais devagarinho vai começar a tatear e buscar outras soluções mais eficientes. Como você falou, no setor imobiliário, quem tem acesso ao CRI vai buscar uma estrutura um pouco mais robusta, eventualmente vinculada a uma inflação ou mesmo o CDI, porque muita gente tem dado dinheiro em um funding de LCI, né? E está comparando ali CDI+, e que no final talvez fique mais barato do que o desconto. Mas o que eu vejo o mercado é pouco eficiente e os FDICs absorvem essa ineficiência, esse alto custo capital do Brasil de uma maneira quase que singular. Foi até lá quando eu terminei aqui, uma pergunta foi muito nesse sentido, né? Exatamente, o crescimento dos FDICs está exatamente ocupando o espaço dos bancos. Porque os bancos, olha, dá muito crédito, olha, dá pouco crédito. Viu? O Bradesco não passou aí dois anos, né? Entalado até aqui, agora que está voltando, né? A carteira baixou tudo. Então os caras se retraem. E isso é muito normal. E aí sofre. Por quê? Porque o banco não está olhando só a questão da estrutura, tem um relacionamento, tem muito mais outras coisas, e às vezes ele não tem nem mais garantia para tomar. Entendeu? Então, à medida que você tem esses fluxos e refluxos, né, dos bancários crescendo carteiras de crédito ou segurando carteiras de crédito, que tem a ver também com o macro, né, toda hora permite invasão. E os FDICs estão ficando cada vez mais usuários. São extremamente mais flexíveis, extremamente mais rápidos no crédito que o banco. Entendeu? Imagina, uma empresinha lá, média, no Safra, o que é aquilo ali? Cara, é nada, né? Então o que a gente vê é que aquilo entra no bojo do Safra, de um problema, de uma carteira que tem sei lá quantos zilhões de problema, e aquilo leva a uma solução muito ruim. Isso é ruim para o empresário. FDIC não, FDIC é ágil. Ele já dá essa garantia, toma o risco, às vezes, que o banco não está querendo tomar, e o custo de capital vai ser, mas
cara não está tomando dinheiro muito mais barato no banco. Ele não tem acesso ao banco. Então, ele não tem muita solução. Ele não tem muita solução. E esse é um caminho muito bom, por isso que eu digo, os FIIs são muito bons exatamente para ingerir, né, na veia da economia real esse dinheiro que, ora, o banco puxa e recua. Né? E me fala um pouquinho, com a sua experiência, esse tempo todo que vocês estão atuando no segmento, quais são pontos de atenção que você já aprendeu que a gente com o tempo vai criando cicatrizes, né? Esse tipo de coisa aqui já não é bom olhar, esse tipo de preocupação eu já não quero ter mais. Eu não estou no mesmo ambiente do Michel, que está ali no dia a dia falando com os consultores ou vendo com as empresas. Nossa. Então, eu vejo o FDIC, né, aquilo que eu te falei, existe uma relação matemática entre a subordinada e tudo. Então, o que eu busco olhar, além da recompra, aquelas coisas, tem daqueles indicadores, o que me chama muita atenção e já fez, né, no comitê, levantar a mão, olha, temos que parar isso aqui, temos que começar a pensar em estopar essa posição, exatamente, como eu diria, né, o cara está aumentando a alavancagem e está caindo a rentabilidade da sub. A gente vê, porque a primeira coisa que eu vejo é a sub. E se você olhar CN mezanino, está sempre igual, entendeu? Então, são indicadores, recompra, né, as pedaladas, né, porque a revolvência... O mesmo cliente que não muda de... Só devolve, troca a promissória, né, as alavancagens, por isso que lá, como a gente tem a questão do welfare, a gente tem certos limites, não fazemos fundos com menos de 20% de subordinação júnior, não interessa, pode ser bom, não quero saber, porque eu preciso ter aquela proteção onde eu me sinto seguro, né? De alguns outros setores, como a gente já vem fazendo, o setor de cartão de crédito permite uma alavancagem maior pela própria característica do fundo. Tá? Então, são pequenas coisas, mas eu acho que a maior que mais me chama a atenção eu não posso, o cara está ganhando mais alavancagem e está tendo menos retorno na sub. Isso para mim ali é o ponto-chave. Né? Porque afinal de contas, o cara está dando alavancagem para ter mais retorno. Então ele você está dando mais alavancagem. Então, por isso que a gente brinca nessa sub. Então, aí tem alguns fundos que a gente parou de investir porque o cara permaneceu muito tempo abaixo dos 20%. Então, não tem uma relação, vai continuar. O fundo dele é bom, a gente sabe a estrutura toda, não é problema. Né? Mas talvez tenha chegado no capacity dele. Não é. Às vezes o próprio fidiqueiro, entendeu? Para ele é mais interessante. Entendeu? Quando o mercado voltou e saiu da crise em 2024, do negócio que o mercado de FDIC apanhou muito antes da Lona Americana até o final de 2023, e depois melhorou muito, mas na necessidade do que ele tinha vencendo da operação, acabou gerando-se uma alavancagem maior. E aí é o que eu digo, eu continuo recebendo meu CDI mais 3, mas o cara passou de 30% para 70% de rentabilidade. Então, essas coisas, que quando acontece ao contrário, é que a gente está... Então, a gente olha muito isso, além de olhar o que está acontecendo dentro do processo decisório de crédito das consultoras. Isso aí também, porque quando a gente avalia a consultora, como ela avalia crédito, né? Então tem esse ponto. Mas acho que para mim o ponto mais importante é o desalinhamento, que é natural, né? Se eu vou montar uma posição de futuro, eu sei a alavancagem que tem, mas é porque eu estou esperando o retorno grátis. Agora, eu não posso estar mantendo a alavancagem cada vez maior e estar recebendo menos. Né? Porque não é um trade, né? Não é uma coisa que eu liquido amanhã, aperto do botão, zero a minha posição. É impossível você fazer. Então esse é um ponto. Além, claro, são as recompras, são as pedaladas, a estrutura de capital, para mim, assim, fundamental, porque, como eu falei, crédito, quando tem um buraco, só o capital cobre. Não tem jeito, só injeção de coisa. Capital novo. Capital novo. Né? Você trabalha muito no mercado de capitais, sabe disso, você faz as operações, todo mundo está vindo aqui buscar, está buscando capital novo, né? Então, a gente faz isso. Então, eu acho que são esses pontos aí, mas eu diria que eu acho que o mais importante é esse alinhamento. Cara, busca mais alavancagem, mas o retorno cai. Aí, fatalmente, tem problema. Pode ser um problema de errado no crédito, num segmento de crédito, pode ser, você vai ter explicação, mas isso já é um alerta. Né? E muito trabalho no comitê é muito isso. Né? Eu peço alguns relatórios à parte e fico buscando um pouco
Isso. E, claro, na gestão, sempre olhando, né, a cota, se vale a pena manter aquela cota, não vale trocar tudo, porque você tem que estar buscando sempre otimizar nessa relação de retorno do fundo, né, com menor risco ou melhor risco. Eu acho que é isso para mim, assim, dos FDICs, né, é recompra, estrutura de alavancagem. Eu não consigo imaginar que tem vários FDICs com 5% de equity. Cara, será que esse tipo de crédito não tem não pode ter, num momento econômico, ter 10%, 15% de default? Como é que você para de pé um negócio com 5% de capital? Então você tem que conhecer muito bem a estrutura. Tem recourse? Não tem recourse. Se tem recourse, você pedala. Entendeu? Mas está dentro da estrutura, é feita com recourse. Muitas dessas coisas têm o recourse, mas mesmo assim lá a gente não investe. Porque eu não sinto que a razão de garantia é suficiente para trazer o alinhamento de interesse. Alinhamento de interesse. Sempre ali no alinhamento de interesse. Eu não consigo. Porque é o que eu falei. O cara está ganhando 70, eu continuo ganhando 3. Está errado. Eu também quero participar dessa alavancagem que eu estou te dando, entendeu? Então, emite uma cota melhor, entendeu? Tem um pouco disso. Mas o jogo custo-de-queira é duro, cara. Esse cara é duro. E não devia deixar de ser, né? Porque são eles que estão botando capital em risco. Que ele faça um jogo duro do lado de lá também, né? Exatamente. Eles é que estão botando capital no risco. Luiz, vocês cresceram de forma bastante importante, fizeram um trabalho brilhante e o resultado veio. Como é que vocês olham daqui para frente, nesse horizonte, em termos de perspectiva de posicionamento da M8, ambição de crescimento? Como é que vocês esperam aí se posicionar no futuro? O que a gente fez foi exatamente essa transição do multifamily office para a gestão, né? Incluindo classes de ativos, como a gente viu de FDIC, desenvolvendo todo o nosso aparato e modelo e controle, né? Porque hoje a gente tem um Power BI que eu identifico a duplicata que está dando errado em todos os meus FDICs de, sei lá, quantas milhões, mil de duplicatas. Então isso é muito importante, né? Então o desenvolvimento disso, mas o nosso que veio focar na gestão. E o sucesso, eu diria duas coisas: trabalho bem feito, né? E a diligência e com aquela metodologia. Então, quando a gente vai vender ou falar alguém de FDIC, as primeiras coisas que eu falo, cara, eu tenho 9 bilhões, mas não origino crédito. Eu não tenho conflito. Eu não origino para botar para o meu fundo, seja ganhando ou FII ou não ganhando, eu não tenho esse conflito. Então, eu quero mostrar que eu quero ter a independência de gestão. Então, esse foco da gestão foi. E o natural de um crédito estruturado e da renda fixa que a gente já fazia no Elf é crescer na renda fixa. Então, o nosso objetivo ainda tem que a gente ver muita escala para ganhar, principalmente na parte da renda fixa, sem ser do crédito estruturado. E o crédito estruturado, a nossa preocupação assim, quanto é que eu consigo gerar olhando para frente? Então, vai sempre ter um limite da minha estrutura. Inclusive porque FDIC são 700 bi, são, mas muito excedente, muito sacado, é 60, 70. Entendeu? É bem menor, né? E eu tenho uma participação relevante dentro desse 60, 70, desse pool, entendeu? Então, a gente tem sempre essa preocupação. Então, tudo que a gente fez, eu acho que a gente conseguiu fazer bem sucedido, né? Foi crescer à medida que a gente consegue gerar novas originações da consultora de crédito. O cara que vai montar com 1, 2, 3 FDICs comigo, ele que é o especializado. Então isso a gente conseguiu, acho que foi muito sucesso, a gente conseguiu manter, e mesmo no momento atual, onde o pessoal está louco por FDIC, eu estou conseguindo receber fluxo e continuar, porque eu ainda tenho um pool aqui. Por isso que o nosso foco na M8, todo ano é originar 2, 3 novos consultoras de crédito, onde eu avalio o processo dele, vamos fazer a parceria, eu te dou a alavancagem, e a gente vai, eu gero o produto para os meus fundos com uma segurança que eu tenho, né? Esse é um ponto. E o outro ponto, eu comentei com você, é sponsor, né? Seja no distribuidor, seja no grande banco, seja de pool de investidores, isso é muito legal. E eu acho que ali a gente teve, né, uma ajuda no sentido de que quando as pessoas voltaram a olhar o mercado de FDIC, os grandes bancos, no caso o BTG, do relacionamento da minha história com ele, né, foi mostrar para eles, né, que isso aqui tem valor, né, tem valor. E aí mostrar como a gente fazia. Porque quando eles voltaram ao mercado, entre as grandes casas, a gente foi escolhido como provedor.
e graças a Deus a gente mantém esse status muito bom lá dentro. Então eu diria, né, você pode ser um puta gestor, rentabilidade, mas também um sponsorzinho é sempre importante nesse crescimento. Então, não só o trabalho focado, gestão, de criar esse business de FDIC da maneira correta, alinhado com o que é o nosso, aquele alinhamento que eu te falei, e mostrar isso para o investidor. Né? Cara, pode ser que vai na frente, pode ter. Você não sabe, o cara dá uma fraude, pode acontecer, mas quanto mais diligente a gente é e esse alinhamento, mais chance de evitar esses problemas. Sempre pensando nisso aí. Então, claro, ter o sponsor é muito bom, um trabalho bem feito, né? E comunicação, educacional. Né? Eu acho que o sucesso da XP nasce do educacional, do benchmark, né? Um trabalho excelente, muito bem feito. Esse tem que continuar sempre. Porque as classes de ativos não são necessariamente muito mais fáceis de entender. Né? E a gente sabe como o público, em geral, às vezes é taxa, às vezes cada um tem... Mas acho que o nosso trabalho, esse crescimento aí vem disso. Então, o que foi? A gente cresceu muito no asset, né? De 6 anos a gente saiu 350 para 4 bi 100, no FDIC a gente tinha 700 milhões e hoje a gente tem 6 bi e meio. Mas sempre, eu acho que o que ajudou foi esse arcabouço de interesse, né, onde eu gero consultoras, gero FDICs, consigo crescer na plataforma e alimentar isso. Né? Mas sempre com preocupação. Né? Tanto é que quando a gente fechou o Credit Opportunity, a gente fechou inicialmente por causa disso. Né? A gente já tinha um outro produto que ele trazia um ROA melhor para os assessores, mas a gente também sabia que, crescer muito mais nisso aqui, então a gente parou e veio no outro. O outro a gente está testando, né? Cresceu muito, né? Mas, de novo, eu sempre olho sobre o quanto eu consigo ter nessa classe como um toda, olhando a plataforma, principalmente a plataforma. Tá? E agora a gente, fugindo de onde a gente está indo, a gente está tentando terminar um pouco das nossas caixinhas, tentando entrar no institucional. A gente tem uma assessoria aí que está nos ajudando para tentar acessar como institucional. Tem ainda um pocket de bolsa aqui, que é mais nicho, mas que acho que a gente pode atuar dentro da área de FDIC, tá? E crescer na renda fixa. Na renda fixa do Credit High Grade, isso aí já está... Eu me lembro de muitos anos atrás, falar do mercado DB, a construção do mercado de rendimento no Brasil. E eu vou dizer, o Pactual teve um grande valor lá, o nosso amigo Cury e tudo. Sem dúvida. Que virou um negócio, não é mais só Pactual, né? Todos o mercado cresceu a partir dali. O mercado como todo. Isso é muito bom. Né? E a gente vê muito espaço ainda nessa linha. Por quê? Porque eu consigo maximizar os meus recursos. Ou seja, para eu dobrar o meu tamanho, eu não preciso triplicar meu time. Eu preciso ir agregando e aumentando a cobertura de crédito que a gente analisa. Porque como a gente fica muito mais no high grades e não na especificidade do high yield, que demanda muito mais, assim, é mais fácil para a gente. Porque o meu high yield já é o FDIC, né? Que na nossa visão não é tão... Então, ele é high yield na taxa, mas não é high yield na complexidade. Dada a estrutura de arcabouço de gordura que você traz. Né? Exatamente. Muito bacana. Luiz, queria agradecer bastante aí por você compartilhar muito da sua experiência com a gente. Queria fazer aquelas 2 últimas perguntas finais aí para a gente enriquecer a nossa biblioteca, falar um pouquinho sobre um livro e sobre um vídeo, um filme que você tenha visto, que tenha te chamado a atenção e tenha te marcado. Tá bom. Então, primeiro, muito obrigado aí. Acho que isso é a melhor coisa, a gente repartir um pouco das experiências, né? Que acho que é sempre válido, né? Mas assim, eu não sou um leitor aficionado, né? Eu até comprei recentemente, já está na minha cabeceira há um mês lá, o último livro do Kenny Rogoff, né? Our Dollar, Your Problem, né? Porque Trump é isso mesmo que está acontecendo, né? Isso eu peguei para ler, mas um livro que me chamou muita atenção, que eu já li um pouco mais atrás, que tem muito a ver com o que está... não é só cripto, quant, essas coisas todas, uma evolução constante, né? Até hoje mesmo eu estava olhando um fundo de multimercado, de rede dinâmica, umas coisas assim, né? Foi o livro do Flash Boys, porque eu não fazia a menor ideia. Eu não sabia que em 2001, 2002, as bolsas no estado liberaram, então você passou a ter, você tinha 3, 4 bolsas, agora você tem 1 zilhão de bolsas lá dentro, depois os dark pools dentro do banco. Isso eu fui aprender com esse livro, Flash Boys, né? É muito interessante que ele fala da competição dos quants. Eles brigavam por milésimo de segundos de acesso à informação primeira.
E quando o livro começa numa parte interessante, que é exatamente um caso real. O cara que é o chefe da mesa de equity do Royal Bank of Canada não entendia por que ele não conseguia executar os trades dele. E aí ele foi investigando isso tudo. E aí a questão dos servidores na bolsa, quanto mais perto você está. Aí eu não sou nem expert, né? Latência, eu não entendo nada disso. Uhum. Mas foi um livro assim que me abriu a cabeça, né? Até do mercado de eu não sabia que agora você tem 500 no bolso e que os próprios bancos da Pulse funcionavam aquilo aí. Então, assim, muito bem interessante. Já passou um pouco a moda, a fase, né? Que isso aí foi no início de 2000, né? Todo até agora já estamos no IA, já estamos numa coisa talvez mais evolutiva ainda, mas foi um livro que me chamou bastante atenção. Acho que o ponto é esse, né? Que o mercado se reinventa, mas as técnicas não mudam muito, né? Você está sempre buscando uma maneira de gerar algum tipo de diferencial competitivo e às vezes é na tecnologia. E o filme, né? Acho que são 2 filmes, né? O que eu gosto mais, que vira e mexe, até lá na mesa eu boto, né? A parte do vídeo, né? Que foi o filme da história da Lehman Brothers, né? Da queda da Lehman Brothers, e o outro é o Big Short, né? Uhum. A diferença do Big Short é que é muito mais complexo de entender aquele negócio do mortgage, né? O filme tenta parecer suave, mas não tem nada de suave. Já na questão dali é o caso concreto, né? E a melhor cena é exatamente quando o top guy desce na reunião de risco geral, porque a Lehman estava quebrada, né? Então eu acho que deve ser uns 5, 6 minutos, todo mundo assistir, né, que eu acho que é muito bacana, mesmo sendo, né, fantasiado, né, porque o movie fantasia muita coisa do que foi, mas aquela fantasia acho que é muito bacana. Reflexo do que a gente viveu. Não, e muito, muito bacana, é assim que eu assimilo às vezes com o que eu tenho que fazer, porque às vezes no crédito, né, certa hora a bola tem que parar ali, eu sou o cara que estou no final ali, você tem que ter aquele negócio, né, e ali passa uma situação que eu acho que é assim fantástica, né, tem que ver, só para ver os momentos, mas assim, é um filme que me marcou. E vira e mexe, eu estou no Facebook, eu passo aquela cena de novo, porque é muito fantástica do board da decisão da quebra da Lehman e de zerar a posição da Lehman, né, que é bem interessante. Ele mesmo, né, lá do banco, não fazia a menor ideia do tamanho do risco que estava tendo ali, né? E essa cena do board reflete exatamente isso, né? Porque aquele risco era o risco 2 dias atrás. Hoje pode ser mercado muito pior, né? Então ali passa um cenário que só estar fantasiando o que é no board, mas no board acontece isso de todas as críticas, quando foi do Bear Stearns, tem tudo. Então isso é um aprendizado, né, relacionado a esse momento de crise. Tem uns bancos aqui no Brasil que devem estar vivendo um board parecido hoje em dia. Tem uns bancos aqui no Brasil que devem estar vivendo um board parecido hoje em dia. Mas o Brasil que banco ganha dinheiro. Não tem, esquece isso, cara. Banco ganha dinheiro. Luiz, muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer. Prazer enorme. Sempre é um prazer poder discutir, aprender um pouquinho com a sua experiência, trocar. Eu digo lá, eu não tenho mais nada para oferecer, a não ser um pouco do que eu já aprendi, né? Então... mas isso é tudo. O objetivo aqui nosso é justamente trazer essa experiência para você e a gente encerra por aqui. Muito obrigado aí. E ó, Essex é um dos especialistas que eu procuro quando quero fazer meus investimentos. É sempre um prazer poder estruturar as coisas com você, discutir e construir junto. Muito obrigado. Luiz, obrigado. Tudo bom. Um abraço.